TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje o vereador Ari Gomes. Vereador, obrigada pela sua participação. Obrigado, digo eu a você, por estar mais uma vez aqui com você e você de casa, prestando conta do nosso mandato. Vereador Ari Gomes sempre participativo aqui do nosso programa e é conhecido pela luta em prol dos idosos. Vereador, me fala um pouquinho dessas ações, dessa ajuda aos grupos de idosos. Tanto isso que eu sou da Comissão do Idoso, né? Já vou fazer 70 anos, então eu preservo essa idade como uma idade normal. Eu acho que o idoso tem que ser normal. O idoso não pode estar se preocupando com a família mais. Eu acho que a família é que tem que se preocupar com o idoso. Por isso que tem esse inverso e as pessoas idosas têm que ter cuidado de viver bem, viver com saúde, viver participando das coisas. Por isso que eu faço tudo para ter os grupos de idosos que a gente dá apoio, que a gente procura participar com eles. Então eu acho que é importante ser idoso dessa maneira. Vereador, é muito importante a convivência, a socialização dos idosos. E o senhor tem um micro-ônibus que destina aos passeios coletivos, faz eventos em datas comemorativas, tudo isso ajuda na socialização do idoso? Só ajuda, porque a gente tanto faz o passeio recreativo, como fazemos o passeio religioso, tanto para a religião católica, como também o evangélico. Nós participamos de todos. Então, nós damos assistência a todos os idosos que nos procuram e a gente também participa, porque nesse final de semana nós fomos até Catolé do Rocha para uma ordenação de um sacerdote, de um seminarista, e a gente foi até Catolé do Rocha com vários idosos. Então, eu acho muito importante que a gente dê essa atenção aos idosos. Por isso que eu procuro participar dos grupos de idosos. Nós temos, eu vou só relatar aqui para você, nós temos o grupo de idosos, por exemplo, Dulce Seabra, que é lá de Potilândia. Nós temos também o grupo de idoso lá de Dona Isaurina, que também é em Potilândia. Temos o Regina Selle, que é um grupo de idosos de Lagoa Nova. Nós temos o Calme, que nós participamos. O ANAT, que é das Quintas. Então, a gente participa de todos. De Brasília Teimosa, o Padre Manuel Pereira. De Mãe Luísa, tem o Terço dos Homens, toda sexta-feira. Então, o Terço da Misericórdia, perdão. O Terço da Misericórdia, ele é formado por idosos e pessoas novas, mas não deixa de ser o idoso, né? O grupo da terceira idade de Nova Descoberta, Nossa Senhora de Fátima, que a gente também dá ao idoso, como também o grupo da melhor idade Nossa Senhora de Fátima de Ponta Negra, que a gente tem assessoria jurídica para eles. Tem o pessoal da universidade que também dá um apoio, tem o grupo de dança deles. Então, a gente faz tudo isso para que a gente viva bem. Eu acho que é importante a gente viver bem nessa fase, porque às vezes chega a ser a melhor fase essa, quando você está completando depois de 60 anos, eu vou fazer 70, mas é uma melhor fase, porque você já ganhou experiência, você já teve a experiência de vida toda, então você distribui essa experiência, até para viajar você tem que ter experiência. Vereador, e falando em experiência, o senhor falou que vai completar 70 anos, e essa idade
facilita, ou melhor, é mais propício para legislar em favor dos idosos, sendo uma pessoa idosa? Sim, nós temos aqui 7 componentes de vereadores que são do grupo dos idosos. Então, nós somos capazes. Nós temos a experiência e temos também a noção do que nós queremos. Então, para você ficar velho, para você chegar a ser idoso, tem que passar pela juventude, né? Senão você não vai chegar a ser idoso. Porque uma coisa muito boa é quando você vive. Agora, viver bem, viver dentro de casa, numa rede, cuidando de netos, cuidando de bisnetos, não é uma boa vida. Aí o idoso se perde, vai procurar doenças para poder adoecer. E o idoso não pode procurar doença. O idoso tem que tirar a doença, esquecer que é doente. Porque a doença é o normal do idoso. Ninguém vai ficar velho sem doença. É difícil. Então, procuramos ser idoso, mas procuramos ser um velho divertido. A vereadora Nina falou uma vez que há diferença entre o velho e o idoso. O velho é aquela pessoa, a cabeça, né? Vai muito da cabeça. O idoso depende da idade, 60, 70, 80 anos. Isso. E o velho é a cabeça. Uma pessoa com 20 anos pode ser velha, com 15, com 30, com 40, então depende muito disso também. Eu digo sempre que o velho não precisa pintar o cabelo. Deixe o cabelo ficar branco. Porque a brancura, por isso que nós temos aqui o mês branco, que é o mês de julho. O julho branco. O julho branco. Então, eu acho que envelhecer é isso. A cabeça, os cabelos é uma coisa, a cabeça é outra. Então, nós que temos essa cabeça firmada com as coisas, com o decorrer do mundo, das coisas que o mundo nos oferece, é outra coisa, gente, para ser idoso. Não procure cartão de crédito, não procure se preocupar com telefone, com essa magia que existe no celular. Procure se divertir da melhor maneira possível. Viaje. A coisa melhor do mundo é viajar. Vereador, o senhor falou do Julho Branco. O senhor participou da abertura do Julho Branco. O Julho Branco é um mês voltado às ações de valorização dos idosos, de garantia dos direitos dos idosos. Inclusive, teve uma programação esportiva. Teve a primeira edição dos Jogos Municipais do Idoso. Isso é muito importante, estimular o esporte nessa fase da vida. Eu participei da abertura no Juvino Barreto, onde teve várias apresentações, que foi promovido pela nossa colega vereadora Eleika Bezerra. E depois participei também no Palácio de Esporte da abertura dos Jogos e participei na sexta-feira última, que foi a grande mesmo, assim, sensacional, uma marcha como se fosse uma caminhada muito gostosa e com vários grupos de danças, de dominó, de xadrez. Foi umas competências, foi uma competição muito sadia para o idoso. É tanto que a gente ia dar uma volta na Praça Pedro Velho. Acabamos chegando no Palácio dos Esportes de Djalma Maranhão 2 vezes. Foi muito divertido, né? Fizemos 2 voltas. O idoso participando e os jovens assistindo lá das escolas, acenando e dizendo, será que eu vou chegar a ficar idoso? Eu acho que essa é uma pergunta que passa pela cabeça dos jovens. Vereador, para a gente finalizar nossa entrevista, o senhor falou sobre, só retomando o assunto, sobre uma orientação jurídica que é oferecida de forma gratuita no Centro Social de Ponta Negra. Isso, lá nós temos esse oferecimento para o idoso se integrar com as leis, porque as leis mudam todo dia, né? Nunca vi mudar tanto. Então o idoso tem que saber os direitos que ele tem, porque às vezes o idoso participa das coisas, mas não sabe que tem direito. Ele tem direito a tudo que é do direito dele, que está na lei.
na lei que protege o idoso. Então, ele tem que saber a lei do idoso para a gente participar e gostar. Porque eu acho que gostar de ser idoso é você ficar velho. E qual é a mensagem que o senhor, para a gente encerrar, qual a mensagem que o senhor passaria para os idosos, para as famílias e todas as pessoas que nos assistem? Eu acho que quem não quiser chegar a ser idoso, a ficar velho ou idoso, que é a mesma coisa, eu considero a mesma coisa, morra antes. Porque senão não vai chegar ao que a gente almeja. E eu acho que o país está se tornando um país de pessoas idosas, de pessoas que estão passeando, de pessoas que têm a necessidade de ser o idoso feliz. Eu quero desejar a todos que participem das noções. Nós temos um micro-ônibus, qualquer idoso, qualquer associação, qualquer entidade que precisar, nós temos como nos dispor desse idoso, desse ônibus, para fazer o passeio com o idoso. E eu faço presença nas viagens. Eu adoro viajar e adoro participar. Vou refazer novamente essa última pergunta, depois eu lhe digo por quê, tá? Tá bom. Vereador, então, qual a mensagem que o senhor passa para os idosos que estão nos assistindo, as famílias de uma forma geral? Para que ele possa adquirir, dentro da sua idade, dentro do seu contexto, um contexto de lazer, de perfeição, de alegria, e não ficar doente à toa, antecipadamente. Então, faça do idoso a felicidade do amanhã. E procure as atividades de lazer, os passeios. Procure que em todo canto tem. Hoje, graças a Deus, nós temos a Cefet que nos oferece, tem a universidade que oferece, tem as entidades, todas essas entidades. Só em você sair de casa à tarde, para passar uma tarde com aquelas pessoas idosas, já é uma felicidade. E o senhor sempre presente nas E atividades? eu sempre presente em tudo, nos arraiais, nos concursos, em tudo eu participo. Nas viagens, nos passeios. Viagens, nos passeios. Olha, o passeio que a gente faz a Santa Rita de Cássia, lá em Santa Cruz, todos os idosos ficam maravilhados. Ontem mesmo a gente conhecemos Serra do Lima, conhecemos ontem não, domingo passado. Nós conhecemos Serra do Lima, conhecemos Pataxó, que eles ficaram encantados com a igreja de São Pedro. Então eu acho que isso é saudável. O idoso tem que comer bem e se alimentar bem, mas tem que sorrir e ser feliz. Verdade. Eu agradeço demais a sua entrevista, vereador Ari Gomes. Obrigada. Por nada. Agradeço a você e a toda a equipe. E parabenizo todos os idosos do Julho Branco. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima edição.